Alô, galera de cowboy. Hoje eu vim falar aqui sobre o tema: e se Jesus nascesse nos dias de hoje? Eu acho que todo mundo sabe, conhece a história de Jesus, né? Que tá na Bíblia, tem filme, tudo quanto é coisa. Que ele veio e tal, e ninguém acreditou que era ele, que era a profecia, que falava lá no Velho Testamento. Imagina só. Que loucura. Você fica grávida. Só que você não tá tendo relação com ninguém. Como é que você vai explicar? Ou você tem um namorado, um noivo e, tipo, não tem relações com ele. E daí, de repente, você aparece grávida. Meu, imagina, nos dias de hoje, ninguém vai acreditar. Antigamente, que era pior ainda. Ninguém acreditou. Como será que você se sentiria nessa situação? Porque, meu, assim, é muito louco, sabe? Assim, no lugar de Maria eu ia pensar: meu Deus, tá acabando o tempo. Eu cheguei aqui num lugar onde eu não conheço ninguém, um lugar novo que eu nunca vim, não tenho lugar pra eu ficar. Eu tô morrendo de dor, eu não tô aguentando mais. O que eu vou fazer? E aí Deus revela que quando você fala tá acabando o tempo, não tem mais jeito, já era. Quando as dores, você não aguenta mais as dores, quando aquela dor física ela começa a se tornar emocional, quando você não tá suportando mais, aí Deus vai lá e fala: o milagre nasceu. Toma aqui, ó, nos seus braços, sabe? E além do milagre, o milagre recebe presentes dos pastores. Se alguém chegasse pra gente fazendo milagres e falando que é Jesus, que é o Messias, a gente não ia acreditar, sabe? Você pode até falar assim: não, eu acreditaria. Mentira! Se eu chegasse e falasse pra você: eu sou Jesus. Teve aquele Jesus falso lá. Até fiquei sabendo que saiu uma série agora falando sobre isso na Netflix, né? Como seria se Jesus voltasse nos tempos de hoje. E, assim, seria muito difícil você acreditar nisso, sabe? As coisas às vezes acontecem e nós duvidamos. Às vezes você quer, sabe, você humano tem necessidade de, sei lá, Jesus aparecer na sua frente, assim, aquela luz, dizer o seu nome com voz de trovão e falar: faça isso, minha filha, sabe, meu filho. E às vezes não é assim, sabe? Aconteceram várias vezes na minha vida isso. De eu pedir uma resposta para Deus e ele responder com um arco-íris em frente à minha casa, sabe? E arco-íris é um pouco raro, sabe? E aí você pede um sinal, uma aliança com Deus e ele dá o símbolo do arco-íris para você na frente da sua casa e some depois de fração de segundos. Assim, você pode não acreditar, você pode falar: não é Deus isso, é normal acontecer, sabe? Mas às vezes não, às vezes coincide de ser um sinal, sabe, que ele tá mostrando pra você. E quando eu era criança, eu lembro que uma vez o meu pai, ele tava no quintal de madrugada e aí ele chama eu e minha mãe pra ver o céu. Tinha uma nuvem. O céu estava limpo, só tinha uma nuvem em formato de mão. E assim, a minha mãe, ela acredita até hoje que esse foi um sinal de Deus, sabe? Falando que ele estava com a gente e assim, existem várias formas de Deus falar com você. Basta você saber interpretar, ouvir, sentir, estar aberto para ele, sabe? Houve um episódio também que tava eu, minha avó e a minha mãe na casa da praia, no quintal, conversando, tava calor e tudo mais. E aí do nada apareceu uma pessoa, um homem, sem camisa, assim, parecia meio pobre, sabe? Ele tava com uns ovos quebrados numa sacola
e ele pediu pão pra minha mãe. E a minha mãe foi buscar pão. E aí ele começou a falar coisas íntimas, nossa, que algumas delas nem nós sabíamos, nem nós reconhecíamos. Sabe aquele sentimento que tá guardado que você não para pra refletir? E aí quando alguém vem e fala, ou numa oração, você começa a pensar e refletir naquilo e desenvolver aquilo, ou pedir perdão, ou agradecer a Deus, sabe? Porque é igual um post que eu vi uma vez. Às vezes a gente não vê o tempo passar, mas quando a gente, assim, no presente, no dia a dia, a gente não vê as coisas acontecendo. Mas quando a gente olha pra trás, a gente vê o que aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim, sabe? E para e pensa pra agradecer. Nossa, sabe? Deus estava comigo, Deus me ajudou, Deus não me deixou em nenhum momento. Em nenhum momento ele me deixou, e em cada detalhe ele falou comigo, ele me deu aquela provisão. E aí ele começou a falar coisas profundas e até escondidas, ocultas, que estavam em nós, sabe, em cada uma de nós, eu, minha mãe e minha avó. E aí depois ele sumiu. A minha mãe foi pegar outras coisas pra ele, e aí ele não estava mais na rua, e a rua assim é comprida, e a gente não viu mais ele. E a gente fica pensando, será que foi um anjo, sabe? Será que... é até difícil de acreditar nessas coisas, né? Mas a gente precisa parar pra refletir e pensar, porque é muito louco. E eu pergunto pra você, eu deixo essa pergunta, o que você faria se o Messias voltasse nos dias de hoje, se ele começasse a fazer milagres? Você ia julgar, você ia ser um fariseu, você ia duvidar, você ia desmerecer, você ia segui-lo? O que você acha? Como você ia reagir? Como você reage em meio a essas respostas, a essas coisas que acontecem, que podem ser sinal de Deus para nós?